Olá a todos! Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a pílula número 2, que era sobre o uso dos fones de ouvido, como deixar a sua audição mais segura usando fones de ouvido no computador. E essa semana, a pílula número 3, eu vou falar para vocês sobre o uso do fone de ouvido 1 ou 2, numa orelha ou nas duas orelhas. O que vocês acham? Bom, muitas pessoas acabam utilizando fone de um lado só, mas eu vou dar algumas dicas para vocês aqui por que não usar o fone somente de um lado só. Quando a gente ouve somente do lado direito, tudo que chega do lado direito, ele vai para o hemisfério esquerdo. Tudo que chega do lado esquerdo vai para o hemisfério direito do cérebro e passa por uma pontezinha chamada corpo caloso, onde aqui o lado direito conversa com o lado esquerdo, ou seja, é o Tico conversando com o Teco. E aí você tem alguma coisa chamada de integração binaural, ou seja, você vai fazer com que o som tenha um efeito de somação. Muito bem, quando você tem o uso do fone somente de um lado, o que vai acontecer? Você vai acabar aumentando o volume desse fone porque você não tem esse efeito de somação, entendeu? Então, se você usa de um lado só e aí você está num ambiente de barulho, você aumenta o volume para compensar o barulho externo para você estar com o fone de um lado só. Mas, se você estiver usando o fone dos dois lados, você ganha da natureza uma caixa com fita vermelha embrulhada, que é essa somação binaural, que são 6 dB. Olha que lindo! Se você usar o fone dos dois lados, você tem esta somação, que é um presente, somação binaural é o nome, de 6 dB, fazendo com que você não necessite aumentar demasiadamente o volume, porque você está usando dos dois lados. Então, só por esse motivo da somação binaural, você automaticamente acaba baixando o volume do fone, porque você está usando o som nas duas orelhas. Muito bem, mas tem uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, que é assim, mas usar fone com isolamento acústico ou sem isolamento acústico? Como que isso seria? Bom, tem os dois lados, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é que se você tiver com fone com isolamento acústico e você for correr na rua, andar de bicicleta com fone, você não vai ouvir nada, os sinais de perigo que a tua audição te traria, que é justamente para você ficar alerta aos ruídos do ambiente. Você está totalmente isolado, então isso é um perigo. No entanto, se você usar fone com isolamento acústico, ou seja, você não vai ouvir os ruídos do lado externo, você vai querer ouvir volume mais baixo. Não tem necessidade de aumentar o volume porque você já tem o isolamento acústico, isolando o som externo, fazendo com que você possa usar o fone dos dois lados. Já tem aquela somação binaural que eu falei para vocês de 6 dB, mas o efeito de não querer aumentar o volume porque você não precisa ouvir o barulho externo, né? Então, muito bem, temos aqui duas dicas super importantes: fone dos dois lados e, se possível, com isolamento acústico em ambientes seguros, ou seja, não pedalando, não correndo numa rua movimentada que você possa ser atropelado, por exemplo, né? Mas se você estiver num metrô, num avião, num lugar onde tem barulho e você quer ouvir a música ou ouvir qualquer coisa que você esteja, aulas, enfim, qualquer coisa que você esteja ouvindo, você pode usar com isolamento acústico, que vai fazer com que você abaixe o volume. Muito obrigada!